Olá, hoje vamos mergulhar numa decisão judicial que, olha, mudou completamente as regras do jogo sobre quem pode ver e principalmente vender dados pessoais no Brasil. É uma história sobre privacidade e sobre quem realmente tem o controle da nossa vida digital. Todo mundo já ouviu falar do score de crédito, certo? Aquela nota que pode ajudar ou atrapalhar na hora de conseguir um empréstimo. Mas e o resto? Onde a pessoa mora, o telefone, a renda estimada? Esses dados também são um produto valioso. E uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, veio para colocar ordem nesse mercado. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, como os dados viram mercadoria. Depois, a gente vai acompanhar a briga de uma consumidora contra uma gigante. Vamos entender a diferença crucial entre score e banco de dados. Ver as novas regras que o tribunal criou. E, por fim, qual o preço que se paga por não seguir essas regras. Ok, para a gente entender bem o tamanho dessa história, primeiro a gente precisa olhar para uma prática de mercado que é super comum, mas que pouca gente conhece os detalhes. Pensa assim, gigantes de dados como a Serasa não lidam só com a nota de crédito. Elas têm bancos de dados imensos com informações cadastrais. Endereço, telefone, e-mail, uma estimativa de renda, tudo isso pode virar um pacote e ser vendido para outras empresas que querem, sei lá, encontrar novos clientes. E muitas vezes isso acontece sem que o titular dos dados sequer imagine. E é exatamente aqui que a nossa história ganha uma protagonista. Uma única pessoa que olhou para essa prática e disse: "Espera aí. Isso não está certo." E ela levou essa briga até à última instância. De um lado, Aira Freitas, uma cidadã. Do outro, a Serasa SA, uma das maiores empresas de dados do país. É um confronto clássico que coloca o direito de um indivíduo contra um modelo de negócio bilionário. O que aconteceu foi o seguinte. Aira descobriu que as informações pessoais dela estavam sendo vendidas pela Serasa em serviços como o InfoBusca. Ela bateu o pé dizendo que nunca autorizou isso e que a prática feria a privacidade dela. Então ela entrou na justiça pedindo duas coisas: que a Serasa parasse de vender os dados e uma indenização pelo dano moral. E aqui, pessoal, a história tem uma virada de roteiro. O caso da Aira quase foi perdido por causa de uma confusão que parece básica, mas que fez toda a diferença. Os tribunais, no começo, não distinguiram duas coisas completamente diferentes. Primeiro, vamos falar do score. O score é só um número, uma pontuação. Pensa no boletim da escola. O score é tipo a média final. É uma análise que diz, de forma resumida, se alguém tem um bom ou um mau histórico de pagamento. A lei já permitia o uso desse score sem um consentimento prévio. Agora, o banco de dados, isso é outra coisa. Se o score é a nota final, o banco de dados é o boletim inteiro. Ele tem todas as informações detalhadas, endereço, telefone, onde a pessoa comprou, quando pagou. É o arquivo bruto, a matéria-prima de tudo. E essa diferença é a chave de tudo. Nas primeiras instâncias, os juízes olharam para o caso e pensaram: isso é sobre o score de crédito. E como a lei permitiu o compartilhamento do score, eles deram razão à Serasa. Mas quando o caso chegou no STJ, os ministros perceberam o erro. Eles disseram: opa, peraí, a questão aqui não é o score, é a venda dos dados brutos do banco de dados, e isso muda tudo. Com essa confusão finalmente resolvida, o STJ pôde então colocar ordem na casa. Eles estabeleceram um conjunto de regras bem claras, basicamente redesenhando as fronteiras da privacidade de dados no país. E como ficaram as regras do jogo? Vamos lá. O score de crédito pode ser consultado por qualquer empresa, sem precisar de consentimento. Ok. Já o histórico de crédito, aquele bem detalhado, só pode ser compartilhado com uma autorização específica da pessoa. E agora, o ponto mais importante. Dados cadastrais, como endereço e telefone, foram proibidos de serem vendidos para terceiros. Esse tipo de compartilhamento só pode acontecer entre os próprios birôs de crédito, que são empresas autorizadas a operar com isso. Mas a gente sabe que uma regra sem uma consequência clara não funciona, não é? Por isso, a decisão do STJ não só disse o que era ilegal, mas também deixou bem claro o preço a ser pago por quem desrespeitar a regra. No final das contas, a Serasa foi condenada a pagar 11 mil reais de danos morais para a Aira Freitas. O valor em si pode não parecer muito para uma empresa desse porte, mas o que ele representa, isso é imenso. E o motivo está no princípio jurídico que o tribunal usou. O STJ aplicou um conceito muito poderoso, o de dano moral presumido. O que isso quer dizer em bom português? Significa que não é preciso provar que o vazamento causou um sofrimento específico, que a pessoa perdeu o sono ou ficou deprimida. O simples facto de ter dados pessoais compartilhados de forma indevida, isso já é o dano. A violação da privacidade é a própria lesão.
E por que esse dano é presumido? Nas palavras do próprio tribunal, essa violação causa uma, e aqui eu cito, forte sensação de insegurança na pessoa, ao saber que as informações dela estão por aí, circulando sem controle. E essa sensação, por si só, já é o dano que merece reparação. Então, o que a gente leva de mais importante dessa história toda? Primeiro, o consentimento explícito agora é fundamental para o compartilhamento do histórico de crédito. Segundo, dados cadastrais básicos não são uma mercadoria qualquer para ser vendida no mercado. Terceiro, a violação de privacidade passou a ter um peso jurídico real, sendo um dano em si mesma. Resumindo, essa decisão foi um passo enorme para devolver o controle dos dados para as mãos de quem é de direito, o próprio indivíduo. A decisão do STJ, sem dúvida, abriu um precedente muito forte. As empresas agora têm limites bem mais claros e penalidades definidas. Mas isso deixa uma pergunta final no ar, né? Com essas novas proteções da lei, a responsabilidade de proteger os dados agora é só das empresas ou também de cada um de nós, que talvez precisemos estar mais vigilantes do que nunca? Fica aí a reflexão.